nosso quadro Diálogo Aberto de hoje, nós estamos recebendo o professor Lambert Mello, ele que é presidente do Sindicato de Professores e Pedagogos aqui de Manaus. E para esse bate-papo, professor, a gente também conta com a participação de Braia Douzani. Seja muito bem-vindo à Onda Popular. Da nossa categoria e dos servidores públicos da Prefeitura de um modo geral, a oportunidade de estarmos aqui dialogando com a sociedade e podendo explicar as nossas angústias que estamos vivenciando agora. Inicialmente, a gente teve uma breve conversa aqui, né, nos bastidores, né? O professor já está aí como professor há mais de 30 anos, né? Desde 1993, o ano que eu nasci, inclusive. Olha. E à frente do sindicato há mais de 10 anos, então ele tem a propriedade para falar e conhece, de fato, a realidade com que hoje os profissionais da educação passam, né, aqui no município. Sim, a gente tem enfrentado muitas lutas, porque, infelizmente, a carreira do magistério tem sido uma das carreiras mais desvalorizadas pelos nossos governantes, e isso tem feito com que os jovens deixem de ter interesse pela carreira do magistério. Nós temos estudos que apontam que, em poucos anos, nós poderemos ter um apagão de professores, porque não há mais esse interesse dos jovens, e é necessário que a gente busque esse apoio da sociedade no sentido de valorizar a carreira do magistério para que a gente possa ter esse despertar novamente dos jovens para esse trabalho que nós consideramos que é muito essencial para qualquer sociedade. Professor, eu queria, já entrando na nossa pauta, eu queria que o senhor explicasse, né, eu sei que é um assunto técnico, né, mas pelo menos as principais insatisfações da categoria, aquilo que vocês entendem que está errado, do ponto de vista legal, jurídico, etc. Quais são os principais argumentos dos servidores que o senhor representa que definiram essa posição de serem contrários à reforma? Muito obrigado pela oportunidade, Brian. Nós entendemos que o prefeito Davi Almeida, ele precisa ser claro e transparente com os servidores e com a sociedade, porque ele está dizendo que existe um déficit na Previdência, no Manausprev, mas ele não está apresentando provas de que esse déficit é verdadeiro. Nós já tivemos 2 audiências públicas na Câmara de Vereadores, e o prefeito sendo representado pela presidente do Manausprev, que é a senhora Daniela Benayon, e nas 2 oportunidades o nosso sindicato esteve lá presente e nós cobramos de uma forma bastante incisiva, Brian, que documentos fossem apresentados para que nós fôssemos convencidos, Brena, de que existe esse déficit, porque havendo o déficit, é claro que nós, enquanto sindicato, nós vamos nos propositar a estar discutindo maneiras de solucionar isso, que seria um problema grave se fosse verdadeiro. Ocorre que em nenhuma das 2 oportunidades a presidente do Manausprev apresentou documentos que comprovem que realmente existe um déficit lá no fundo financeiro do Manausprev. E se nós não somos convencidos através de documentos verdadeiros, legítimos, nós não podemos concordar com uma reforma desta, que atinge e que piora a vida de 33 mil servidores da Prefeitura de Manaus e da Câmara de Vereadores. Dessa maneira, nós entendemos que está faltando realmente transparência, porque nós não podemos acreditar simplesmente nos lindos olhos da presidente Daniela e achar que o que ela está dizendo é verdade. Nós precisamos ser convencidos com documentos. Esses documentos não apareceram. E o documento que apareceu até agora, que nós tivemos acesso, que é a prestação de contas do Tribunal de Contas, que o Manausprev fez em 2024, referente às contas de 2023, o que nós vimos lá é que existe um rombo no Manausprev ocasionado por investimentos feitos de forma errada do Manausprev no mercado financeiro, no mercado previdenciário. Então, Manausprev fez investimentos, usou o dinheiro dos servidores para investir no mercado financeiro, levou um tombo de 80 milhões e isso não está explicado ainda como foi que isso aconteceu, e nós estamos entendendo que isso precisaria ser explicado, e parece que o prefeito está querendo jogar esse rombo nas costas dos servidores, porque ele não explica o déficit que ele diz que tem, mas nós sabemos que existe um rombo causado por aplicações erradas que foi feita pelo Manausprev. Então isso precisa ser explicado de forma transparente.
Isso não aconteceu, os servidores não foram chamados para discutir, fomos pegos de surpresa. E por isso, Brena, nós estamos dizendo também, aproveitando aqui a grande audiência da TV Onda Digital, que o prefeito Davi Almeida ele não tem a legitimidade política de fazer uma reforma de tão grande envergadura como essa reforma da Previdência. Porque ele não avisou para ninguém que ia fazer. Isso é algo que vocês, acredito, entendem, que deveria constar na plataforma eleitoral do prefeito quando ele concorreu na eleição do ano passado. Porque a presidente do Manausprev, ela diz que o prefeito Davi Almeida conhece o problema do Manausprev desde 2021, quando ele entrou no seu primeiro mandato. Então, se ele conhece desde 2021, passou 4 anos como prefeito e não falou desse problema com ninguém. Os servidores não sabiam disso. E daí ele finaliza o seu primeiro mandato, ele se candidata à reeleição e não coloca isso na sua plataforma eleitoral. Ele não avisa para a sociedade, para os servidores, que havia um problema no Manausprev e que precisava ser feita uma reforma. E, dessa maneira, as pessoas votaram para reelegê-lo, mas não deram autorização para ele fazer reforma no Manausprev, porque ninguém sabia que ele pretendia fazer isso. Portanto, ele não tem essa legitimidade de fazer e, se houver necessidade de fazer uma reforma no Manausprev, ela só poderá ser feita por um prefeito que tenha legitimidade política para fazer, um futuro prefeito que na sua campanha coloque isso na sua plataforma eleitoral, diga que vai fazer e as pessoas votem conscientes, sabendo que se ele for eleito, ele vai fazer uma reforma desse porte, desse tamanho, que vai piorar a vida de 33 mil famílias, o que a gente não pode permitir que aconteça agora. Eu vi o senhor se manifestando nas redes sociais, inclusive, que não foi chamada, né? A classe não foi chamada e que o projeto tinha ali 119 páginas abstratas, né? Que falavam ali, que não falavam dos direitos dos profissionais, queria impor certas condições. Eu queria que o senhor falasse mais sobre isso. Exatamente. A presidente do Manausprev, quando fomos cobrar dela documentos que mostrassem a origem do déficit que ela diz que existe, mas que ela não comprova, ela disse que a comprovação desse déficit estava lá no sítio de internet do Manausprev, que era o estudo atuarial feito pela empresa Brasilis, e que lá, então, estaria mostrado e demonstrado esse déficit. Uma espécie de auditoria. Uma auditoria. E nós fomos, então, em busca disso. E nós encontramos lá o estudo atuarial da Brasilis, são 119 páginas, e que eu havia dito naquele momento na tribuna da Câmara que eram 119 páginas de inutilidades. Porque o essencial que tinha que ter no estudo, que é justamente a origem do tal déficit, não estava lá. E eu levei isso para a tribuna. Não trata de déficit nesse levantamento. Apenas diz que tem o déficit. Eles dizem, olha, tem um déficit, mostra uma coluna com um valor, mostra outra coluna com outro valor, e você percebe que há uma diferença entre um valor e outro. Mas a origem desses valores é que não tem no estudo. Não aparece de onde surgem esses valores. E é isso que nós precisamos que apareça. Nós precisamos ver qual é a origem desse suposto déficit, né, para ver se as contas batem de verdade. E até agora, já tem mais de um mês aí tramitando na Câmara esse projeto e não houve nenhuma comprovação de que esse déficit existe. Agora, é preciso dizer para a sociedade que está nos assistindo poder entender que mesmo que houvesse um déficit no fundo financeiro do Manausprev, a solução para isso não deve ser a reforma da Previdência, fazendo com que piore as condições de aposentadoria para os servidores, aumentando em 7 anos de trabalho e reduzindo o valor das aposentadorias. Essa não pode ser a saída e ela não é também a única saída. Né? Existem outras formas de você suportar um déficit. Uma delas é a Prefeitura fazendo aportes do Tesouro para ir suportando esse déficit até que as condições melhorem. E é possível melhorar as condições fazendo concurso público, né? Fazendo com que mais pessoas ingressem na Prefeitura e paguem contribuições. Ocorre que o último concurso público que teve, por exemplo, na área da CEMED, foi em 2018. Não é? Nós já estamos em 2025. E a Prefeitura, de um modo geral, não faz concurso público para as outras áreas, para as outras secretarias. Então, se você passa longos anos
Sem fazer concurso público, logicamente que vai diminuir a quantidade de pessoas contribuindo. E essa é uma maneira de melhorar a arrecadação para buscar ter mais rendimento lá no Manausprev. Mas o prefeito prefere jogar a culpa nas costas dos servidores, da sua incompetência, da sua irresponsabilidade, da sua falta de respeito ao dinheiro dos servidores e da sociedade. E outra maneira que poderia ser utilizada para solucionar esse problema, se ocorre realmente um déficit, que nós não estamos convencidos que exista, seria fazer o que se chama de compras de vida. Você pode tirar pessoas que contribuem no fundo previdenciário, transferir essas pessoas para o fundo financeiro, que, segundo eles, é o que está deficitário, e com esse remanejamento você faz, então, a entrada de dinheiro novo no fundo financeiro. Então, tem várias maneiras de você solucionar sem causar um transtorno, um prejuízo tamanho que eles estão propondo nessa reforma, que nós estamos chamando de projeto da morte, porque essa reforma, aumentando 7 anos para as mulheres e reduzindo o valor da aposentadoria em 30%, significa que as pessoas vão morrer trabalhando. As pessoas vão morrer sem conseguir se aposentar. Por isso é o projeto da morte. E onde é que fica a valorização, né, do professor, onde tanto se fala, né? Tem que valorizar o professor, mas na oportunidade, se tente fazer isso, pelo contrário, né? Faz o contrário. E o governo, inclusive, o professor muito bem sabe disso, vende que Manaus está numa das melhores educações, e isso, inclusive, ele usou como plataforma na sua reeleição, e agora é constrangedor, né? 9 meses depois um ano, né? Aproximadamente 11 meses depois do processo eleitoral, vem aí essa reforma que pegou de vocês de surpresa. Eu queria justamente falar desse assunto. Vocês souberam, professor, dessa reforma pelo noticiário, pelos jornais? Os sindicatos não foram chamados para uma conversa prévia? Como que foi essa tratativa? De fato, nós fomos surpreendidos, porque nós soubemos que havia essa ideia de fazer uma reforma na Previdência quando foi anunciada a primeira audiência pública na Câmara de Vereadores. Foi dessa maneira que nós soubemos. Uma proposta como essa, que já estava pronta e acabada, que foi apresentada já para tramitar na Câmara de Vereadores, ela só poderia ser colocada em discussão se previamente a Manausprev tivesse chamado os sindicatos representativos das categorias profissionais da Prefeitura e ter feito uma ampla discussão onde nós pudéssemos conhecer o problema e, ao conhecê-lo, apresentar ideias, apresentar propostas para que se fizesse de forma coletiva uma formulação de saída para o problema, mas isso não aconteceu. E, professor, e mesmo agora, vocês foram chamados para uma conversa, um diálogo? Não, o prefeito ainda não teve a dignidade de chamar os sindicatos representativos das categorias para dialogar o problema. Na quarta-feira, nós estivemos na Câmara de Vereadores e também estivemos na Prefeitura, porque nós queríamos ser ouvidos pelo prefeito. Então, o nosso sindicato se dirigiu à Prefeitura, nós chegamos lá por volta de meio-dia e fomos informados que o prefeito não estava lá na Prefeitura. E ficamos bastante surpresos, porque um dos assessores lá da Prefeitura disse que o prefeito não dá expediente lá. E nós ficamos espantados, porque se o prefeito não dá expediente na Prefeitura, onde é que ele trabalha? Lá é o local do trabalho dele. E nós fomos procurá-lo lá onde é o seu local de trabalho. E fomos informados que ele não estava lá, mas nós fomos recebidos pelo ouvidor-geral. Nós fomos ouvidos pelo ouvidor-geral, o Ebenezer Albuquerque. O Ebenezer Albuquerque ouviu as nossas reclamações, ouviu o que nós estamos reivindicando, que é a retirada do projeto. Nós não queremos que o projeto tramite mais, porque ele não precisa mais ser discutido, ele precisa ser arquivado. Nós não fomos convencidos da necessidade de fazer essa reforma, então nós queremos que ele seja retirado de tramitação. Nós, do Sindicato dos Professores, nós não queremos discutir emendas ao projeto. Arrumar um artigo aqui, arrumar um artigo ali, porque todo o projeto é ruim, não tem nada de bom nele, para os servidores. E, portanto, o que nós queremos é a retirada. O secretário Ebenezer, que é o ouvidor-geral,
ele se comprometeu em levar essa reivindicação ao prefeito, fazer essa intermediação, e ficou de dar uma resposta para nós na próxima quinta-feira, dia 2 de outubro. E nós esperamos que ele faça isso, né? Mas é lógico que nós entendemos que é obrigação do prefeito ouvir as entidades sindicais que representam os servidores. Nós vimos ele dizer numa entrevista ontem que a prefeitura estaria aberta para esse diálogo. No entanto, nós já comprovamos que isso é mais uma mentira que o prefeito conta, porque nós fomos em busca desse diálogo, nós fomos até a sede da prefeitura e ele não nos recebeu. Né? Nós sabemos que ele estava lá na prefeitura, mas ele mandou dizer que não estava. E isso é muito ruim, né? Porque isso mostra que é uma pessoa que não dialoga, que não tem respeito pelos servidores e que está determinado a impor a sua vontade, sabendo que não é o que a categoria quer, não é o que os servidores querem e também não é o que a sociedade precisa. E professor, diante então desse prazo que eles derem, como é que vai ser o posicionamento então do sindicato? Vai aguardar até quinta-feira? Não. A nossa E postura... eu queria que o senhor falasse também sobre a possibilidade de greve. A nossa postura não será de passividade. Nós combinamos e acertamos de voltar lá com o Ebenezer na quinta-feira, dia 2, mas nós não vamos ficar esperando. Nós fizemos uma Assembleia Geral Extraordinária na mesma quarta-feira passada, após os atos que foram realizados, e deliberamos. Deliberamos a manutenção do indicativo de greve, que já estava aprovado, ele foi mantido, e o indicativo de greve diz que, se o prefeito insistir em colocar esse projeto para votação, a greve será deflagrada imediatamente como resposta. Então nós não queremos que entre em votação. E o indicativo foi mantido e nós estamos preparados para isso. E foi aprovado também que nós vamos realizar uma segunda paralisação de advertência, para mostrar realmente ao prefeito que nós estamos determinados a fazer essa greve caso ele insista em colocar o projeto em votação. Então, novamente, no dia 1º de outubro, na próxima quarta-feira, nós estaremos novamente na Câmara de Vereadores, mostrando a nossa insatisfação, exigindo aos vereadores que eles retirem o projeto de pauta, que eles devolvam o projeto ao prefeito e que esse projeto não seja mais discutido, porque nós entendemos claramente que o prefeito Davi Almeida não tem legitimidade política de fazer essa reforma e, portanto, ela não pode ser discutida no mandato do prefeito Davi Almeida. Se tiver que fazer uma reforma no Manausprev, a gente insiste em dizer, tem que ser feita por um outro prefeito que tenha legitimidade política de fazer, que coloque na sua plataforma eleitoral, que diga para a sociedade que isso vai ser preciso ser feito, e aí as pessoas votam consciente, sabendo que se aquele candidato for eleito, ele vai estar aprovado pela sociedade, né? Ele vai estar autorizado pela sociedade para fazer a reforma que precisa ser feita. O prefeito Davi Almeida não fez isso. Ele se omitiu, ele se escondeu. Ninguém sabia desse problema. Ele pediu o apoio de vocês no processo eleitoral do ano passado? Eu posso dizer, Brian, que ele, mais do que pediu, ele quase implorou o apoio dos servidores. Certo. Não é? E os servidores, eu posso também dizer isso aqui, muitos servidores votaram nele até para não votar no outro que estava concorrendo com ele. Certo. Mas eu também assino embaixo nisso que eu vou dizer aqui, Brian, que se os servidores da prefeitura soubessem que ele tinha essa intenção de fazer uma reforma no Manausprev, esses servidores não teriam votado no Davi Almeida de forma nenhuma. E possivelmente ele não se elegeria. Né? Então, nós estamos dizendo que o que ele está fazendo agora, com essa proposta do projeto da morte, é um estelionato eleitoral. Porque ele está fazendo algo que ninguém imaginava que ele fosse fazer. Nós demos um exemplo, numa outra oportunidade, como se ele quisesse, de uma hora para outra, mudar o nome da nossa cidade. Nós estamos vendo ele colocar o nome dos Almeidas em vários lugares. Não é? É no Mirante, é numa escola, é em outros lugares, está enchendo aí de Almeidas. Isso ele tem até a autonomia de fazer. Mas imagina se ele quisesse mudar o nome de Manaus para Cidade dos Almeidas. Ele poderia fazer isso?
Ele não poderia fazer porque ele não tem legitimidade política para fazer uma mudança desse tamanho. Mudar o nome da cidade de Manaus, ele só poderia fazer se ele colocasse isso na sua plataforma eleitoral, porque isso implicaria na vida de todos os manauaras. É a mesma coisa com a reforma da Previdência. Ele só pode fazer uma reforma no Manausprev se ele colocar isso na sua plataforma eleitoral. E ele não colocou. Professor, vocês estão prontos como categoria, como sindicato, para a possibilidade, e isso sempre acontece, por exemplo, de vocês decretarem greve e o prefeito tentar anular a decisão de vocês via o Poder Judiciário? Nós estamos bastante preparados para a deflagração de uma greve. A nossa greve, se ela for deflagrada, ela será dentro da legislação. Certo. Todos os detalhes legais estão ajustados para que a gente faça uma greve totalmente lícita e legalizada. Certo. Legítima. Dentro das 4 linhas. Nós não temos receio nenhum de que na justiça isso venha a ser considerado uma ilegalidade. Então nós estamos bastante seguros, né, de que ao ser aprovado na Câmara o projeto da morte, nós estaremos em condições totais de deflagrar a greve imediatamente, porque ela vai estar totalmente legalizada, né? E, no entanto, nós estamos justamente indo nas escolas, conversando com os nossos colegas professores, pedagogos, todos esses dias, passando justamente essa informação para eles, de que nós estamos com uma preocupação grande a respeito da legalidade, que eles se sintam seguros, porque o nosso departamento jurídico está nos orientando com muita clareza em todos os passos necessários para que, se porventura o prefeito quiser arguir alguma ilegalidade na nossa greve, ele vai ter muita dificuldade de encontrar qualquer furo, qualquer brecha, porque nós estamos bem preparados. Perfeito. Professor, ainda em relação à Câmara Municipal de Manaus, nós temos alguns vereadores que inclusive são de origem do magistério, não é isso? É isso. Eu queria saber como é que está essa articulação, a recepção. Nós tivemos um requerimento que foi derrubado, até que eu falei isso agora há pouco no último bloco, em relação a essa questão da tramitação, que foi derrubado por 18-11, mas eu acredito que muitos vereadores tendem a mudar as suas posições a partir do momento aí que o clima político for se intensificando. Como é que está essa articulação, esse diálogo com os vereadores? O diálogo com a base do prefeito é quase inexistente. Certo. Né? Mas tem um grupo de vereadores que às vezes vota com o prefeito, às vezes não vota. São mais independentes. São mais independentes. Certo. E com esses o diálogo está avançando. Perfeito. Nós queremos chegar a um número de 13 vereadores, pelo menos, que se posicionem publicamente contrário ao projeto, porque se nós conseguirmos chegar nessa quantidade de vereadores, nós sabemos que o prefeito, mesmo tendo a maioria dos votos, essa maioria não é suficiente para aprovar o projeto, porque esse projeto ele requer um quórum qualificado. Então, se a gente atinge 13 vereadores, mesmo eles tendo essa maioria não é capaz de fazer o projeto ser aprovado para entrar em vigor. Precisa de 2/3 da casa? Exatamente. Perfeito. Então, nesse caso, nós tivemos uma vitória muito importante no dia de ontem, que a vereadora professora Jaqueline, certo, ela estava ainda nessa dúvida, mas dessa maneira, Braia, como você falou, ao perceber ali a força e a convicção dos professores de rejeitarem essa proposta, ela então percebeu que era hora de tomar sua decisão. Ela tomou essa decisão, fez um pronunciamento público e agora ela é mais uma no grupo e aumentou de 11 para 12 e estamos à espera de esse mais um que está faltando. Então só falta um vereador agora, entender que é preciso fazer com que esse projeto volte para as mãos do prefeito e que a gente não tenha mais que se preocupar com esse drama durante esse mandato. Nós acreditamos que nessas nossas mobilizações desta semana até a próxima quarta-feira, nós vamos conseguir sensibilizar esse vereador que ainda está faltando, para que a gente tenha essa segurança de que o projeto, mesmo entrando em pauta e mesmo sendo votado, ele não entrará em vigor, porque não haverá o quórum qualificado para ele ser implementado. Bem,
A gente sabe que a força do povo, ela pode definir, né? Ela sempre, em alguns momentos, a gente já viu definir os rumos, principalmente da política. Como é que a população pode fazer força, então, frente? Porque a gente está precisando de mais uma pessoa, de mais um vereador que se sensibilize à causa, né? Como é que a população pode ajudar? Ela pode ajudar, e essa ajuda é fundamental, porque nós prezamos pela qualidade do serviço público. Um trauma desse deixa todo mundo desestabilizado psicologicamente e o reflexo no serviço público é imediato. Todo mundo mais estressado, todo mundo mais ameaçado, todo mundo mais indeciso de como suas vidas vão ficar. O cidadão vai sentir isso na pele quando ele for buscar um serviço nas instâncias da prefeitura. E o que a gente precisa é de respeito, de valorização, não é? E essa valorização, ela não acontece com uma reforma dessa tão maldosa como ela está sendo posta. E a gente acredita que a sociedade está entendendo isso e a TV e a rádio Onda Digital estão dando uma grande contribuição para ajudar nessa compreensão da sociedade, como é importante apoiar os servidores públicos agora. E eles podem entrar, então, nos endereços digitais, né, nos correios eletrônicos, nos e-mails dos vereadores, porque isso é público, está lá na internet, e passar uma mensagem para o seu vereador, aquele que você votou, né, você possa dizer para ele, olha, é hora de respeitar os servidores, é hora de valorizar os servidores, porque nós queremos serviço público de qualidade e nós sabemos que o serviço público de qualidade passa pela valorização do servidor. E dessa maneira vai ser uma grande ajuda, né, para que a gente consiga barrar o projeto da morte e a gente consiga ter tranquilidade para trabalhar e poder prestar o serviço para o cidadão que ele merece, que ele precisa. Muito bem. E o senhor continue contando com a gente, o sindicato continue contando aqui com a Rede Onda Digital, o espaço continua aberto para recebê-los, para que a gente possa dar mais divulgação a essa luta que precisa ser reforçada aí com a ajuda do povo. Obrigada, professor. A gente vai ficando por aqui. O senhor quer deixar mais uma mensagem? Que nos acompanha? Quero agradecer à Rede Onda Digital, que tem sido um baluarte na imprensa livre da nossa cidade, na imprensa independente, porque nós sabemos que, infelizmente, muitos canais estão atrelados e não dão voz ao cidadão. E aqui a gente tem essa voz, agradecemos muito esse espaço. Aproveitar para chamar a nossa categoria profissional para que no dia 1º de outubro, a partir das 8h30 da manhã, todos estejam lá na Câmara de Vereadores para que a gente possa estar fazendo essa pressão e conquistar esse um vereador que ainda está faltando para o nosso grupo dos 13, para que a gente tenha essa segurança de que esse projeto vai ser arquivado, vai ser devolvido ao prefeito. Muito obrigado. Obrigada, se Deus quiser. Vai dar tudo certo e a gente vai acompanhando de pertinho. Brian, muito obrigada. E você também que nos acompanhou até aqui, a gente deseja para você uma ótima